Atos 25 diz: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes do sacerdote e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com ele os 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez a sua defesa, dizendo: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? E Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabeis. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Eu apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo, visto que estavam passando muitos dias ali. Festo explicou o caso de Paulo ao rei, dizendo: há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defenda pessoalmente com os seus acusadores e tenha a oportunidade de ali se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Eu fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. E ele respondeu: amanhã ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiência com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa, e todos os senhores que aqui presentes estão conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores e especialmente diante de ti, ó rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar acusações contra ele. Capítulo 26. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. E a seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa, dizendo: rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em sua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente.
Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu aval, o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes, e por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos em terra. Então, ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor? Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos, convertê-lo das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando boas obras e mostrando o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram me matar. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. E Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que eu estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Eu sou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me um cristão? E Paulo respondeu: em pouco tempo ou em muito tempo eu peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com ele. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado a César. Amém? Um texto bastante longo, mas com detalhes importantes, para nós aqui continuarmos aprendendo a respeito desse assunto que já, desde o capítulo 1, nós estamos falando, marcas de uma verdadeira igreja. Talvez você hoje está vindo pela primeira vez ouvir essa série de sermãos, porque não foram seguidos, foram alternados. A ideia, o nosso propósito, o nosso objetivo, de estarmos olhando para o texto de Atos dos Apóstolos e tirando lição para a nossa vida, é justamente porque nós precisamos aprender a ser igreja hoje, século 21, 2016. Os princípios do Evangelho são o mesmo, o propósito de Deus para a sua igreja é a mesma, o desejo de Deus para que eu e você venhamos ser cristãos verdadeiros é o mesmo. Só que
Os tempos passaram, algumas pessoas que se diziam cristãos, desde o início se corromperam e hoje, né, nós olhamos para esse cenário gospel e a gente consegue ver que muitas pseudas igrejas, falsas igrejas têm surgido. Igrejas que não pregam a essência do Evangelho, igrejas que se dizem seguidores de Jesus, mas não se parecem com Jesus, igrejas que até carregam a Bíblia, mas não praticam aquilo que ela ensina. Falamos já de alguma dessas igrejas, falamos da mais famosa, que se denomina católica romana, que não pratica o que a palavra de Deus tem ensinado, e muitas vezes, nós mesmos como cristãos, vamos falar de nós, Assembleia de Deus, precisamos ver a palavra de Deus como espelho, para ver se nós continuamos no caminho certo, porque as opções de distrações, de outros caminhos, de erros, de confusão, são muitas, precisamos estar atentos. Para nós nos encaixarmos aqui, lembrando que nós falamos na semana passada, eu não estava na semana retrasada, o que estava acontecendo foi que, depois das viagens missionárias de Paulo, você sabe que Paulo foi o apóstolo enviado para os gentios, foi ali para a Ásia Menor, foi para a região da Grécia, foi ali que nós conhecemos como o lado leste da Europa, ali pregou o Evangelho, implantou igrejas, e depois de muitos anos pregando o Evangelho, retorna para Jerusalém. Quando Paulo retorna para Jerusalém, os judeus, que já os perseguiam em todas as cidades que ele pregou o Evangelho, o viram ali também, e ali o prenderam. Cercaram Paulo, começaram a bater nele, queriam matá-lo, literalmente, até que o exército romano se intervém, prende o Paulo ali na fortaleza que ficava próximo ao templo. Paulo preso na fortaleza, começa então os judeus, principalmente o sinédrio dos judeus, que era a liderança, que tomava todas as decisões, eles eram os juízes daquela época, eles então tentam achar um jeito de matar Paulo. Paulo é levado para o sinédrio, tenta se explicar, ali dá uma confusão, porque Paulo sabe que tem fariseu, tem saduceu, e diz, olha, eu estou aqui porque eu acredito na ressurreição dos mortos. Os saduceus que não acreditavam, os fariseus acreditavam, ali dá uma polêmica, fecha o pau no sinédrio, até que os soldados romanos intervêm novamente, levam Paulo para a fortaleza. Na fortaleza, o sobrinho de Paulo vai levar uma informação dizendo que estão armando um complô, querendo matá-lo na próxima audiência do Sinédrio. Então, o que o comandante faz? Manda Paulo, escoltado com o exército romano, para a cidade de Cesareia. Lá em Cesareia, fica sob os cuidados, então, do governador da região, que era Félix. Por quê? Porque Paulo era também um soldado romano. Paulo era também um cidadão romano. Se Paulo fosse apenas judeu, provavelmente o destino dele era igual ao de Jesus nesse momento, seria crucificado. Não podia apelar pela intervenção romana. Mas Paulo era cidadão romano, é levado para Cesareia, lá o governador Félix entrevista, faz aquele joguinho político, né? Ouve os judeus, porque não podia se queimar com os judeus, não tinha provas nenhuma para condenar Paulo à morte, então o que faz? Paulo fica preso. Troca-se o governador, Félix sai, entra Festo. Paulo fica 2 anos preso lá por causa desse joguinho político de Félix. Não queria soltar Paulo, porque não queria se ver mal com os judeus, e também não podia matar Paulo ou condenar Paulo, porque não tinha provas, sendo ele cidadão romano. Então fica 2 anos Paulo ali preso, até que vem este novo governador chamado Festo. E o texto diz que Festo, quando ele chega já em Cesareia, para ser o novo governador, e ali a Palestina estava sob o seu governo, primeira coisa que ele faz, vai ver os problemas, tem um grande problema lá, chamado Paulo. O que está acontecendo? Tem uma acusação dos judeus contra Paulo. O texto diz que Festo logo então vai para Jerusalém, passa de 8 a 10 dias lá, ouvindo, conversando com os judeus, tentando entender, e quando volta para Cesareia, traz uma galera de judeus para acusar Paulo novamente. Eles queriam que uma coisa só acontecesse, que Paulo fosse levado para Jerusalém, para ser condenado em Jerusalém, e o júri não acontecesse ali em Cesareia. Mais uma vez, o texto do capítulo 1, os textos iniciais diz que os judeus, mais uma vez, intentavam matar Paulo. Ou seja,
2 anos se passaram, 2 anos Paulo preso, os judeus não se esqueceram de Paulo, o tempo todo querendo matá-lo. Queriam, então, que Festo só permitisse isso, que Paulo fosse levado novamente para Jerusalém, e no caminho eles estavam ali já armando uma emboscada para pegar Paulo. É claro que Paulo, muito esperto, você vê isso no discurso, quando Festo pergunta, você aceita ser julgado em Jerusalém? Ele diz, não estou mais na mão dos judeus, eu agora estou na mão dos romanos, vou ficar aqui com vocês. Paulo foi esperto, porque ele sabia que no caminho seria morto. Fica ali e não tem prova, os judeus acusam, não tem prova. Festo fica no impasse. O que ele vai fazer? Está com o mesmo problema do antecessor dele, Félix. Não posso matar Paulo como os judeus querem, porque ele é cidadão romano e não tem uma acusação, não tem provas contra ele. As acusações são de coisas que não conseguem se provar. Não posso soltá-lo, porque senão vou ficar em maus lençóis também com os judeus. O que acontece? Vem o rei Agripa II, visitar ali Festo. Então, Festo fala do que está acontecendo, fala da situação, e o Paulo agora, mais uma vez, tem uma outra audiência com o rei Herodes Agripa II e a sua irmã Berenice. Herodes Agripa II, para a gente abrir um parênteses aqui, já falamos sobre a linhagem dos Herodes. Depois que teve Herodes o Grande, aquele que queria matar as criancinhas quando Jesus nasceu, que mata as criancinhas de Belém, aquele lá teve filhos e netos. Vários de seus filhos usaram o título Herodes, para se denominar que era dessa linhagem. Esse Herodes Agripa II era neto do Herodes Agripa o Grande. Ele era filho do Herodes Agripa I, que foi aquele que matou Tiago, a espada, e aquele que enclausurou Pedro. Enfim, esse é o contexto, é o cenário que nós estamos. Estamos na cidade de Cesareia, Paulo tentando se defender para não ali ter a sua cabeça cortada. E na fala que nós vemos, tanto dos reis, quanto na fala de Paulo, há coisas importantes para nós aprendermos como igreja. Primeira marca de uma verdadeira igreja que nós encontramos nesse texto, está ali no verso 19. O verso 19 diz assim, que é a fala então de Festo, dizendo, ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca da própria religião e de um certo Jesus já morto. Agora olha só o que ele diz, o qual Paulo insiste que esse Jesus está vivo. E aqui é a primeira marca que nós vamos ver hoje de uma verdadeira igreja, de um verdadeiro cristão. Tem plena convicção de servir a um Cristo vivo. Toda verdadeira igreja sabe que Jesus está vivo, ativo e disposto a se relacionar conosco. Essa palavra convicção, ela é uma palavra-chave para nós sermos igreja hoje. Convicção. Nós precisamos ter convicção do que nós pregamos, acreditamos, escolhemos a maneira de viver. Convicção. Paulo tinha convicção que o seu Jesus estava vivo. Ele não podia negar aquilo que ele sabia. Nós sabemos que Paulo, ele era alguém que, diferente de muitos cristãos hoje, não vivia apenas com uma vida diferente do seu discurso. A incoerência. Fala-se que acredita, mas na prática as atitudes mostram totalmente diferente. Não. Paulo foi aquele que escreveu a carta aos Coríntios, e lá, 1 Coríntios 15, tem aquela defesa de mais de 40 versículos só falando a respeito da ressurreição de Jesus. Paulo dizendo da convicção que ele tinha da ressurreição de Jesus. E se nós realmente não entendermos isso, nada faz sentido. Paulo vai dizer, se Jesus não ressuscitou, gente, nós somos os maiores cabeça dura, nós somos os mais infelizes dos homens, nós estamos acreditando numa balela, numa mentira, mas ele diz, mas Cristo de fato ressuscitou, e é por isso que a vida de Paulo era uma vida diferente. Nós precisamos ter essa convicção, ter a certeza que o nosso Jesus está vivo, e a melhor maneira de nós fazermos isso é tendo experiências com esse Jesus.
Paulo, desde o seu início, teve as suas experiências com Deus. Desde o início, ao caminho de Damasco, ele não apenas viu uma grande luz, ele ouviu o seu Senhor falando. E o mais importante, a partir daquele momento, Paulo fez uma decisão para a sua vida. A decisão de manter um relacionamento sério com esse Cristo vivo. Paulo fica cego dos olhos, mas o seu coração começa a enxergar a verdade. Nós sabemos que ele ficou em jejum, uns 3 dias pelo menos, meditando sobre tudo aquilo. E a partir dali, tomou uma decisão. Se Cristo está vivo, eu quero me relacionar com Ele. Eu quero viver todos os dias confirmando esse relacionamento. Se Cristo está vivo, nós podemos relacionar. E esse é o nosso maior privilégio. Privilégio que gera essa convicção. Convicção que faz nós sermos igreja verdadeira, sal e luz nos dias de hoje. A incoerência entre o discurso e a prática gera crentes doentes. Na verdade, qualquer incoerência entre prática e teoria, entre você disser que é alguma coisa e viver de outra maneira, gera uma angústia no ser humano. A psicologia vai tratar disso de uma maneira bem intensa, sobre o fardo da incoerência. Uma pessoa que diz que é fiel para a esposa e não é, você pode ter certeza, a angústia da alma é dilacerante. Uma pessoa que diz que valoriza a família, mas não consegue ter tempo de qualidade com a família, você pode ter certeza, vai ter uma guerra interior constante. Faz mal para a alma a incoerência entre o discurso e a prática. Agora, quando nós falamos da fé, é a mesma coisa. Crentes que se diz crente, acreditar no Senhor, acreditar que serve um Jesus vivo, mas não vive dessa maneira, além de ter esse desconforto interno, além de ter essa dor na alma, abre uma brecha para o mal entrar. Vive uma mentira, uma falsidade. Aparência não leva para o céu. Aparência não gera cristão verdadeiro. Aparência não faz sermos sal da terra. O que faz é quando a mudança é de dentro para fora. Começa aqui, transformação genuína no coração. E depois, os resultados, os caminhos da vida, flui no nosso relacionamento, flui na nossa vivência, flui nas práticas do dia a dia. Marca de uma verdadeira igreja é isso. Convicção de servir um Cristo vivo. Paulo tinha essa convicção. Fruto de quê? Experiência, relacionamento. E quando nós falamos disso, nós voltamos no beabá do crente. É o arroz e feijão. É relacionamento. Relacionamento com Deus é conversa, é diálogo. Como é que se dialoga com Deus? Oração. E como é que eu conheço mais de Deus? Sobre quem é Deus? Sobre o que Ele faz? O que Ele pode fazer? Leitura da palavra. É o nosso arroz e feijão. Não tem como fugir disso. Sempre que você vem aqui, nessa igreja, ouvir a palavra, você precisa sair daqui com mais vontade de orar, com mais vontade de ler a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque é o nosso arroz e feijão. Porque é aquilo que nós precisamos. E não pense que o nosso adversário é ingênuo, que ele não sabe disso. E por isso, pela 1001ª vez, eu vou falar para essa igreja: cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Distração nos tira do foco, do relacionamento com Deus, das experiências que Deus tem para nós. Consequentemente, enfraquece nossa fé, coloca dúvida, nós acabamos perdendo a convicção, se afastando desse Cristo vivo e ressurreto. Nós caminhamos por uma realidade cada vez mais dificultosa nesse sentido. A igreja lá do passado, eles tinham problemas assim, como Paulo estava enfrentando: perseguição, proibição. Isso acabou? Não, a igreja continua sendo perseguida, até mesmo no Brasil, em algumas frentes, mas nós temos liberdade. Agora a gente sabe que nunca se mataram tanto crente quanto tem acontecido
principalmente pelos países islâmicos, onde reina a Sharia, a lei islâmica, eles matam cristão todo dia morre muito cristão, norte da África, Indonésia e esses outros países. Agora, a nossa realidade aqui ocidental, América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, a arma do diabo não é mais a perseguição tanto, é a distração, e a gente precisa estar atento. Vocês sabem que semana passada eu fui aos Estados Unidos, fazia 7 anos que eu não via meu irmão, fui visitá-lo e também aproveitei para tirar ali alguns dias de trabalho. Nós estamos desenvolvendo um novo site para a igreja. Então, dos 6 dias que eu estive lá, 4 eu trabalhei, 2 a gente passou, fomos no culto 2 dias, e uma coisa ficou muito evidente: o Brasil está caminhando para algo muito parecido com os Estados Unidos, né? Lá na região que nós estávamos, região ali da Flórida, se você for para ficar 30, 60, 90 dias, todo dia tem algo diferente para você fazer. Todo dia tem um parque diferente para você conhecer, todo dia tem um espetáculo diferente para você ir, todo dia tem isso. E você vê isso nitidamente na cultura norte-americana, a questão das distrações. Sempre tem algo para ocupar a mente. Consequentemente, a gente sabe que a fé das pessoas cada vez mais diminui. O índice de ateísmo, Europa e América do Norte, só cresce. Consequentemente, também, só cego não vê, os problemas da alma também só aumentam. A depressão, o estresse, o suicídio e assim por diante. Acompanham. O ateísmo cresce, o abandono de Deus cresce, as mazelas da alma também continuam a crescer. E essa é uma realidade que nós precisamos cuidar. Nós caminhamos para isso. A nossa região de Blumenau, que é uma região próspera, nós precisamos cuidar com isso. Nós, cristãos de hoje, para não sermos distraídos. Se você quiser, todo dia, tem um filme novo para assistir, tem uma visita em algum lugar diferente para fazer, e a gente esquece do beabá, o arroz e feijão. Oração, leitura da palavra de Deus. Volte para isso. Isso gera a convicção que você precisa. Convicção que você serve a um Cristo vivo. Vivo. E essa verdade tem que fazer diferença na nossa vida, irmãos. Se Cristo está vivo, eu não posso ver a minha vida de qualquer jeito. Se Cristo está vivo, você pode ter certeza que a minha maneira de viver vai ser diferente. Os meus princípios vão ser diferentes, as prioridades da minha vida vão ser diferentes, a maneira com que eu enfrento os problemas vão ser diferentes, a maneira como eu enxergo o próximo é diferente, tudo é diferente. Se Cristo está vivo, eu decidi segui-lo, a minha vida tem que mudar radicalmente. Então, marca de uma verdadeira igreja, sabe que serve um Cristo vivo, tem essa convicção, isso muda a nossa vida, muda a nossa trajetória. Você sabe que Jesus está vivo? Você tem essa convicção? Você tem se relacionado com Ele? Essa é uma marca de uma verdadeira igreja. Segunda marca de uma verdadeira igreja, que eu também quero citar aqui, é saber para o que foi chamado. Olha só o verso 16 e 17 do capítulo 26. Capítulo 26, 16 e 17 diz assim: respondeu o Senhor, Paulo falando do seu encontro com Jesus, ele diz: respondeu o Senhor, eu sou Jesus a quem você está perseguindo, Paulo. Agora levante-se, fique em pé, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o envio para abrir-lhe os olhos dos gentios e convertê-lo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eu gosto dessa primeira parte aqui desses versículos que nós lemos, no 16, quando o Senhor já deixa bem claro para que ele estava chamando Paulo. Olha só, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha. Duas palavras que talvez perderam um sentido real nos nossos dias. Primeiro, hoje a palavra servo
falado no contexto religioso, parece um título, né? Eu sou servo de Deus. Me aplaudam, né? Me curtam no Facebook, porque eu sou um servo de Deus. 2000 anos atrás, a expressão era doulos, escravo, sem vontade, sem direito. Está ali para fazer apenas o que o mestre quer. O chamado de Paulo e de todos nós é esse. Que o Senhor seja o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor, aquele que manda e a gente obedece. Doulos. E a segunda palavra, testemunha, né, que naquela época a expressão era literalmente mártir. Mártir. Alguém que estava disposto a lutar por uma causa, viver por uma causa, se preciso for, morrer por aquela causa. Esse era o chamado de Deus para o apóstolo Paulo. Doulos, escravo, e testemunha, mártir. Está pronto para ser isso, irmãos? Ser escravo de Cristo? E se preciso for morrer pela causa de Cristo? Já falei algumas vezes aqui, ninguém morre por uma causa que não esteve disposto a viver por ela. Ninguém morre por uma causa que não esteve disposto a viver por ela. Todos os dias nós precisamos viver por Cristo. E se um dia a gente tiver que morrer por essa causa, que assim seja. Aqueles que vivem por Cristo vão conseguir. Agora, é interessante quando nós olhamos essa marca de uma verdadeira igreja, saber para o que foi chamado. Faça essa pergunta para você. Você sabe para que você foi chamado? Paulo sabia. Foi chamado para ser escravo de Cristo, para ser mártir de Cristo e, olha só, o que o verso 17 vai dizer. O texto diz assim: eu envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Gente, aqui nós estamos falando já de mais de 20 anos praticamente depois da conversão de Paulo, quase 20 anos. Paulo não esqueceu das palavras de Jesus. Em toda a caminhada, durante todos esses anos que Paulo passou, pregando o Evangelho, vivendo para Cristo, ele tinha essa convicção: Deus me chamou para abrir os olhos daqueles que estão cegos, para convertê-los das trevas para a luz, e tirá-los eles do poder de Satanás e colocá-los para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados. Quando eu tenho convicção que Jesus está vivo, essa marca aqui é a prioridade na minha vida. O quê? A pregação do Evangelho. Eu tenho certeza que de várias maneiras e várias ferramentas eu posso usar para isso, mas o meu chamado para servir a Cristo e testemunhar dele, e falar dele, e levar outras pessoas para ele. O conhecer a Cristo faz isso, faz essa mudança. Arde no coração de um verdadeiro cristão o desejo de sempre levar mais alguém para Cristo. É impossível você estar num deserto e achar água, e ver pessoas morrendo ao seu lado, e você não querer dar água para essas pessoas. É impossível a gente ver o tempo todo pessoas morrendo na sua alma, sabendo que o nosso Jesus é quem preenche o vazio da alma, e a gente não compartilhar. É impossível. Irmãos, se tem um tempo onde as pessoas estão famintas por Deus, sedentas do Evangelho, é hoje. Por quê? Porque tem enchido a sua alma de coisas supérfluas que não sacia, é as distrações. Mas o desejo de Deus, como mais de 1.600 anos atrás Agostinho disse: Senhor, nós somos feitos para Ti, só vamos encontrar descanso para a nossa alma em Ti. As coisas continuam hoje. Só que talvez as opções de distração, como eu tenho falado, são maiores, as pessoas vão fazendo um monte de loucura, mas o coração está ali, faminto de Deus, sedento do Evangelho. Hoje de manhã, numa visita que nós fomos fazer numa empresa, já de manhã cedo o telefone tocou, a dona da empresa chorando: pastor, por favor, vem aqui e tal. Fui lá, a gente orou,
falando de uma palavra sobre unidade, sobre o amor de Deus, daqui a pouco várias pessoas chorando. Sabe o que? Você não fala nada demais, mas você saber que o Espírito Santo está ali convencendo aquela pessoa que precisa de Deus, pessoa sedenta por Deus, com a vida, toda errada pelos caminhos que escolheu viver, você falando uma palavra de unidade, e você fala do amor de Deus de uma maneira até não tão direta, como eu estava falando hoje de manhã, a pessoa já se desmancha, quer mais de Deus, sede por Deus. Do nosso lado, tem muitas pessoas cegas, que assim como Paulo foi chamado para abrir-lhe a visão, esse é o nosso chamado. A gente precisa fazer mais e mais e mais em prol do reino de Deus. A pregação do Evangelho, ter certeza que nós fomos chamados para isso. E vou repetir alguma coisa que eu já disse também umas 300 vezes aqui. Você pensa que aquela porta de emprego é apenas para sustentar o seu lar. Não é. É também para pregar o Evangelho. Você pensa que está indo para a faculdade apenas para melhorar o teu currículo. Pensa, você está lá para ser sal e luz também, levar Cristo. A nossa vida só faz sentido se for para investir na eternidade. Tudo aquilo que está ao meu redor, que eu faço, que eu planejo, que eu vivo, que eu executo, precisa ter essa prioridade. Glorificar o nome do Senhor e levar pessoas ao Senhor. Esse tem que ser o propósito de todas as nossas coisas. Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória do nome do Senhor. Se isso não fizer parte da nossa vida, das nossas convicções, aquilo que arde no nosso coração, não faz sentido. A vida não faz sentido. E daí você começa a entender, porque um homem como Paulo estava lá, diante das maiores autoridades romanas, mas o centro da sua fala era Jesus, era Jesus, era Jesus. Me chamou para pregar para os gentios e tal. No final, o rei Herodes Agripa até fica bravo com ele. Você acha que você vai me converter num dia, você falando? E Paulo diz, olha, o meu desejo era que não só você, mas todos que estão aqui, todo mundo, recebesse o que eu recebi. Não essas algemas, mas o meu Cristo, o Evangelho que eu estou falando. Desejo de Paulo, de passar Jesus, compartilhar Jesus, era a convicção do chamado dele. Sabia, foi chamado para isso. Quando nós sabemos para o que nós fomos chamados, nada nos impede. Pode vir cadeias, pode vir chamas de fogo, como no caso de John Hus, um pré-reformador, padre da igreja católica, começa a ler o Evangelho e percebe, caramba, não tem nada a ver o Evangelho de Cristo com o que está acontecendo aqui na igreja, nós estamos falando por volta do ano de 1300, 1400, começa a pregar o Evangelho de Cristo, o papado o impede, diz não, para com isso, tal, ele não para, até que um momento então, ele diz, então você vai para a fogueira, eu vou, mas não nego o verdadeiro Evangelho. Convicção do chamado. Irmãos, você pode ter o chamado para atuar em várias áreas. Pode ser com criança, jovem, adolescente, empresário, pode ser no teu negócio, pode ser em várias áreas. Mas não esqueça, você foi chamado para servir a Cristo e levar outras pessoas para Cristo. Isso resume a comissão. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele deixou bem claro, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando a obedecer os meus ensinamentos. É o propósito da minha e da sua vida. Pastor, eu sou envergonhado, eu não sei falar com as pessoas, eu não sei evangelizar. Existem vários métodos, existem várias maneiras. Você pode ter certeza, alguma coisa você pode fazer para levar pessoas a Cristo. Vamos correr que o tempo está passando. Primeira marca então, que nós falamos, de uma verdadeira igreja, quem tem convicção que serve um Cristo vivo. Depois,
também tem convicção do seu chamado, sabe para que foi chamado. Coloquei aqui para a gente pelo menos citar. Sabe para o que foi chamado e pratica aquilo que foi chamado para fazer. Tenha convicção, isso gera resultado. Uma coisa muito simples, uma palavra define isso. Verdadeira igreja é obediente à voz do Senhor, aos ensinamentos do Senhor. Olha o verso 19 e 20 do capítulo 26, diz assim, Paulo dizendo, assim, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Hoje, se alguém te inquirisse, te questionasse, como estavam fazendo com Paulo, você poderia repetir essa frase que Paulo disse? Assim, ó rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Você hoje poderia dizer para você, eu não estou sendo desobediente àquilo que Deus me chamou para fazer. Irmãos, a obediência, ela é essencial para quem é igreja. Você lembra o que está escrito em João 14 e 15? Já falei algumas vezes sobre esse versículo, que é um dos versículos mais importantes que a gente precisava assim guardar no coração. João 14 e 15. Jesus dizendo, se vocês me amam, façam o quê? Guardem os meus mandamentos. Obedeçam os meus mandamentos. Jesus não disse, se vocês me amam, falem que me amam. Se vocês me amam, coloque terno e gravata, vão para a igreja. Se vocês me amam, cante louvores. Não, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Obedeçam os meus ensinamentos. 1 João 5,3, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Às vezes, eu fico preocupado com a nossa realidade gospel de 2016. Eu acho que se encaixa mais naquilo que Jesus, quem sabe, viu nos fariseus e questionou. Talvez a pergunta seja a mesma. Por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? Lucas 6:46. Chamar Jesus de Senhor, dizer que ama, é muito fácil, é palavras. Agora, na prática, perdoar, amar, fazer missão, investir no reino, é fruto de amor, Você vai ver uma mãe que ama o seu filho, um pai que ama o seu filho, deixar de comer, se preciso for, para ver o bem daquela criança. Quem ama a Deus, obedece aos seus mandamentos, incondicionalmente. Depois, eu vou correr aqui, não tem como a gente falar tudo dessa questão da obediência, mas nós precisamos deixar que essa convicção resulte em atitudes que glorifiquem o nome do Senhor. E por fim, para nós finalizarmos, aqui, nós vemos também que a verdadeira igreja não seleciona o público ou as pessoas que ela gosta para testificar do Evangelho. Verdadeira igreja testifica a todos os públicos. Olha só, Atos 26, 22. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, por este motivo estou aqui e dou testemunho
tanto a gente simples como a gente importante. O Paulo é aquele que encontra um escravo, desertor, rebelde, chamado Onésimo, numa cadeia. Quando vê aquele escravo, ama, pega o seu melhor, que é Jesus, e compartilha com aquele escravo. Agora, Paulo estava diante de um rei, que era o rei Agripa. Mesma coisa, pregando o Evangelho. Nós precisamos entender, João 3,16, Deus amou todo o mundo, todas as pessoas, morreu por todos, e precisamos pregar a mensagem do Evangelho a todos. A todos. Infelizmente, algumas igrejas da linha pentecostal, nós somos pentecostais, alguns anos atrás, pregavam apenas para uma classe, que era a classe mais baixa. Outras, visando o dinheiro, pregavam apenas para a classe mais alta. A teologia da prosperidade, tentando alcançar todos os públicos, alcança os pobres dizendo que Deus vai deixar eles ricos, pensando que Jesus veio para preencher o vazio do bolso e não do coração, e pega os outros que já são ricos pela ganância, dá um que Deus te dá 10, dá 10 que Deus te dá 20. Não pode ser esse o nosso propósito. Nosso propósito tem que ser pregar o Evangelho na sua essência. Não o Evangelho que diz que Deus vai deixar você mais rico, porque isso não é Evangelho. Deus abençoa financeiramente? Sabemos que sim. Mas Deus, Ele é aquele que transforma a vida. Deus é aquele que preenche o vazio da alma. E é isso que nós devemos pregar. Porque se Deus apenas deixar rico, se Deus apenas abrir porta de emprego, quem vai aceitar Jesus é desempregado. Se Deus apenas cura, só quem está doente vai precisar de Jesus. Todos precisamos de Jesus. Por quê? Porque a doença da humanidade não é no corpo apenas, é na alma. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não vão encontrar satisfação em nada, a não ser em Deus. Essa verdade precisa estar no meu coração. E daí, seja rico, seja pobre, seja doutor analfabeto, eu preciso estar pronto para pregar o Evangelho, sabendo que isso aqui, o Evangelho, não foi revelado a todos. Doutores passam horas e horas e horas e horas estudando, e muitas vezes não tem revelação daquilo que é eterno. Vai viver 60, 70 anos aqui, serviu de nada aquele conhecimento todo dele. Muitas vezes um analfabeto ouve uma mensagem do Evangelho, entende, a visão abre, produz para a eternidade, vive para a eternidade. Nós precisamos pregar a todos, e isso, igreja, exige uma responsabilidade minha e tua, de nós nos prepararmos, nos capacitarmos, para que o Evangelho esteja acessível para todas as pessoas. Isso que nós vimos aqui hoje, quando estávamos orando pelas crianças, estratégia, fazer com que o Evangelho chegue para as crianças. Se nós não fizermos isso, pode ter certeza, uma criança que senta aqui, fica no culto dos adultos, entende pouco. Se nós não pegarmos os nossos filhos, trouxermos aqui e em casa ensinar, você pode ter certeza, ele vai ligar a televisão e ali vai encher de coisa ruim, vai para a internet, encher de coisa ruim. Nós precisamos ter estratégia para os nossos adolescentes, que são apaixonados por jogos eletrônicos, são apaixonados por jogos celular. Nós precisamos ter estratégia para alcançar as tribos urbanas. Está aí hippie, está aí emo, está aí skatista, está aí surfista, está aí os roqueiros, está aí todo mundo.
E muitas vezes nós, como igreja, apenas o repudiamos, né? Não, vão tudo para o inferno mesmo. Vão para o inferno porque a gente não está fazendo nada para alcançá-los. Precisamos arregaçar as mangas, amar essas pessoas. Estratégia. Não apenas jogar as pessoas no inferno, mas pedir graça do Senhor, vestir a camisa do reino, lutar para essas vidas. Todos os públicos precisam ouvir do Evangelho. Estamos aí, com um movimento de imigração nunca visto. Pessoas se matando todo dia para atravessar um oceano e chegar na Europa, principalmente. Mas, não sei se você sabe, no Brasil, o Brasil está de portas abertas, principalmente para a imigração síria. Nós estamos preparando para recebê-los? Semana passada, uma pessoa veio: pastor, tem um projeto que as igrejas estão aí abrindo as portas para adotar. Muitas famílias estão vindo da Síria e não têm onde ficar. E igrejas estão se comprometendo de cuidar de uma família pelo menos durante 1 ano e meio. Falei, podemos ver, vamos lá, vamos colocar para a igreja, vamos ver se os corações ardem para esse assunto. Mas é um público que está aí. Na nossa cidade, também está indo embora bastante dessas pessoas, mas muitos haitianos ainda estão aí. Ou seja, gente precisando de Deus não falta. Está aqui na frente, sênior, pessoas estudadas, está aqui na FURB, intelectuais, está aí. E você pode ter certeza que o diabo, nas suas estratégias, tem tentado proliferar o mal nessas vidas. A gente não pode ficar de braços cruzados, mas precisamos testificar de Cristo a todos os públicos. Por isso, entenda aquilo que eu falei. Você precisa frutificar onde você está. Você trabalha numa empresa que só você é crente? Amém. Seja luz lá. Você está estudando numa sala de aula onde só você é crente? Seja luz lá. Testemunha, brilhe. Jesus disse, Mateus 5 ou 6, creio que é 5,16, resplandeçam a luz de Deus em vocês, para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Amém, irmãos? Vamos se colocar em pé. Marcas de uma verdadeira igreja: convicção que serve um Cristo vivo, sabe para o que foi chamado, pratica aquilo que foi chamado para fazer e testifica a todos os públicos. Que esse Evangelho crie raízes no nosso coração, que esse Evangelho nos faça olhar além do nosso próprio umbigo, enxergar gente do nosso lado, gente que precisa de Deus, gente que precisa de amor, gente que precisa ter um encontro com o divino. Vamos dobrar os joelhos e vamos orar os nossos minutinhos, pelo menos uns 8 minutinhos nós vamos orar nesse momento, e que a sua oração seja: Senhor, gera em mim essa convicção. Senhor, dai-me experiência contigo. Senhor, fala comigo. Me ensine a amar o que tu ama, a ver como tu vê. Me ensina, Senhor, a abrir mão dos meus interesses e ter um chamado de servo, testemunho.